aqui a gente tem um módulo de transferências. Eu vou clicar aqui. Aqui a gente tem duas opções. Uma coisa que é importante destacar é que os acessos aqui vão variar, tá certo? O almoxerifado só vai ter acesso ao controle de transferências. Já a coordenação, supervisão e quem for de fato solicitar o material vai ter acesso aos dois. Por quê? Porque no controle de transferências, eu vou clicar aqui, mas depois eu vou mostrar individualmente. No controle de transferência será citado solicitação por solicitação. Então, no caso, cada solicitação que eu fizer, eu também consigo acompanhar o status dela aqui, pelo ID, pela base, pela equipe, pela data que foi previsto o saque, ou então pela data de solicitação, tá bom? Então, vindo aqui para a aba de solicitar transferência, o que é que a gente tem aqui? A gente tem algumas opções aqui. Eu posso simplesmente colocar pelo nome do material, deixa eu tirar isso daqui, pelo nome do material, ou pelo código do material. Mas vocês podem ver que agora que eu selecionei aqui o nome do material, pelo nome do material, na verdade, a opção de código de material que estava aqui, ela não está mais disponível. Por quê? Porque é um ou outro, tá certo? Então eu consigo tanto adicionar como código ou como pela nomenclatura do material, pela descrição do material. Eu vou retirar aqui e automaticamente o código do material já retorna aqui e já está disponível novamente. Eu vou apertar, vou tirar isso daqui também, vou selecionar pelo código. Se eu já souber o serial do material, nesse caso aqui, como é uma solicitação de transferência, se o material tiver um serial, para ajudar o almoxerifado a conseguir se basear da maneira correta no momento da transferência, pelo menos aqui na Bahia, o pessoal, quando vai movimentar no sistema da Coelba, é obrigatório que eles conheçam e tenham acesso ao serial daquele material que está sendo transferido de uma equipe para outra, tá? Então, não é obrigatório, mas é muito bom para o almoxerifado conseguir se basear. Então, agora que eu já selecionei o código do material, eu também consigo mudar aqui a quantidade. Eu posso digitar, ou então eu também posso subir aqui, certo? Vamos supor que eu quero 100 unidades desse material aqui. Clico aqui no mais, e ele já apareceu aqui o material nessa listagem abaixo. Aqui ele já me disse qual o tipo de movimentação que eu estou realizando aqui. Então, é uma transferência de entrada e uma transferência de saída. Por quê? Porque mais para frente aqui no botão de avançar, a gente vai precisar especificar a equipe que está entregando e a equipe que está recebendo, além da obra destino e a obra origem também, que é basicamente a mesma coisa, mas relacionada à obra, tá certo? Então, agora que eu já adicionei o meu material, eu posso adicionar quantos forem necessário aqui, não tem um limite, tá? Agora que eu já coloquei os meus itens aqui da transferência, eu posso vir aqui em avançar, ou caso eu queira recomeçar ela por completo, eu posso apertar aqui em recomeçar que ele vai apagar tudo, vai limpar tudo aqui, tá bom? Eu vou clicar aqui em avançar. E aqui eu tenho algumas informações que são fundamentais. Eu preciso especificar a equipe origem, ou seja, de qual equipe está se originando esse material, então de qual equipe no caso está entregando esse material, e a equipe destino, que é quem vai receber esse material, tá bom? É importante vocês terem esse conceito na cabeça para não ter confusão no momento da solicitação aqui, certo? Então aqui eu tenho uma listagem das equipes, posso selecionar qualquer uma aqui, também vou selecionar uma equipe destino, e agora também já temos aqui a obra origem e a obra destino. Eu tenho duas obras aqui também cadastradas. Vou clicar aqui e vou selecionar outra. Thaleson, e se por algum acaso eu estivesse mudando somente o material da equipe e não de obra para obra? Então, eu posso simplesmente selecionar a mesma obra aqui. Lembrando que para todos os processos que vocês vão realizar aqui, sejam transferência, devolução, seja solicitação de material, tudo isso exige que a obra esteja cadastrada, tá? Então, o primeiro passo aqui vai ser cadastrar a obra. Eu vou mostrar para vocês em seguida aqui as transferências, a parte de cadastro e solicitação de material para as obras, tá certo? Então, se for para a mesma obra, eu posso simplesmente deixar aqui selecionadas as duas igualmente. Quando tiver uma grande listagem aqui, eu também posso simplesmente ir escrevendo o número dela aqui ou o nome dela aqui e ele também já vai fazendo essa busca, tá bom? Então, o botão de finalizar já está disponível, mas ainda a gente também consegue anexar algum arquivo, seja um PDF, seja um PowerPoint, um Excel.
Somente tem uma limitação no momento das evidências, tá? Se por algum acaso for uma foto, se eu colocar aqui, por exemplo, uma foto JPG, que na verdade é um dos modelos padrão, como esse daqui, por exemplo, ó, arquivo JPG, nesse caso, ele não vai aceitar, tá bom? Ele vai ter uma validação aqui no momento que eu for finalizar e ele não vai aceitar. É importante que, se for uma fotografia, seja no formato PNG. É o único formato que é responsivo dentro desse sistema que a gente criou, tá bom? Então, agora que eu já coloquei os meus materiais, já selecionei as minhas equipes, eu venho aqui em finalizar. Pronto. Ele já finalizou essa solicitação, mas uma coisa importante também de destacar é que no momento da finalização ele vai fazer uma varredura desse material. Como assim? Se por algum acaso a equipe não tiver esse material para ser transferido, ou a obra não tiver esse material que está sendo transferido, então ele não vai conseguir avançar com a solicitação, tá certo? Ele já vai barrar do início para evitar um possível saldo negativo. Tá bom? Então, é importante que a obra já tenha um material sacado dentro dela para que você possa fazer essa transferência. Se o almoxarifado ainda não confirmou, então a gente não consegue, tá certo? Então, outra funcionalidade que a gente tem aqui também dentro da solicitação de transferências é a importação de transferências. Ela, apesar de ser uma simplificação de tudo isso aqui que a gente acabou de fazer, já que eu consigo realizar essa transferência, essa solicitação de transferência em massa, ela também é um pouco mais minuciosa, ela precisa de uma atenção a mais. Por quê? Porque essa validação que eu acabei de citar, que acontece no momento da finalização, ela não vai acontecer no momento da importação, tá? A gente não consegue colocar essa lógica aqui dentro, pelo menos não até o presente momento. Então, por enquanto, é importante que vocês tenham ciência se aquela obra ou aquela equipe tem saldo suficiente para realizar essa transferência, tá bom? Então, vindo aqui em importar transferências, a gente já tem essa tela aqui de início, basicamente a mesma coisa que eu preenchi lá, só que agora em formato tabular. Então, o que é que eu tenho aqui? A gente já deixou um modelo pronto aqui para vocês também. É só clicar aqui em baixar modelo. Ele vai abrir uma página de download. Vou salvar isso daqui. E agora, com o modelo salvo, eu vou preencher ele. Vou popular todas as informações dele. Quais seriam as informações obrigatórias que vocês vão precisar preencher lá? A obra de origem, a obra destino, a equipe de origem e a equipe destino também, apesar de que aqui está com o nome incorreto, o código do material, a data que está sendo realizada essa transferência e somente. Todo o restante é opcional, tá? O ID da solicitação ele é gerado automaticamente para cada solicitação específica. Ele vai identificar a obra origem e destino ou a equipe origem e destino e vai dizer, ó, isso daqui é uma solicitação diferente, então vai gerar um ID novo, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em anexar arquivo. Vindo aqui em anexar arquivo, eu vou selecionar esse modelo que eu acabei de baixar. Então, esse aqui é o modelo importação transferências. Vou clicar aqui em cima, abrir. E agora, com ele já selecionado aqui, ele já me diz que eu atingi o número máximo de arquivos, eu vou vir aqui em carregar. Pode ser que demore um pouco, tá? Dependendo do tamanho aqui, ele pode demorar. Então aqui ele já realizou essa importação para dentro do aplicativo, mas eu ainda não enviei isso para o nosso banco. Ele está aqui só como uma forma temporária. Isso aqui é só uma visualização, tá certo? Então aqui eu deixei uma obra de origem teste, obra de destino teste. Vamos supor que isso aqui seja como se fosse uma transferência para a mesma equipe, ou para a mesma obra, desculpa. Aqui teria que ser exemplo equipe um, exemplo equipe 2, o código do material, o serial dele e a data de transferência, tá bom? E o ID da solicitação, como eu disse, já foi gerado automaticamente, apesar de eu não ter preenchido na planilha. Se eu clicar aqui em finalizar a importação, eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês, ele não vai continuar. Por quê? Porque existem materiais inválidos que não foram encontrados na base de dados e número de obras também inválidos que não foram encontrados na base de dados. Da mesma forma que lá a gente só consegue fazer a transferência para obras que estão cadastradas, na importação a mesma coisa. Aqui ele vai fazer uma varredura se a obra está cadastrada, tanto a origem quanto a destino, para ver se ela está cadastrada, quanto também para as equipes, para a equipe e para o código de material. Então é importante que tudo isso daqui vocês verifiquem antes de fazer a importação.
é importante que o nome da equipe esteja exatamente como está aqui no aplicativo, tá? Se for necessário, a gente também pode deixar aqui um modelo para vocês terem a listagem dessas equipes ou até mesmo das obras. Não sei exatamente como a gente faria isso, mas é uma possibilidade também para que não haja esse erro de preenchimento, tá bom? Precisa ser exatamente com o mesmo nome ou número da obra que está lá e o nome da equipe, tanto origem quanto destino, precisa ser exatamente o mesmo, além do código do material. Se não tiver cadastrado, não vai finalizar, tá bom? Então, com isso claro, é basicamente isso o módulo de transferência. Eu não vou realizar essa transferência aqui agora, mas clicando no finalizar a importação, ao final ele vai me retornar aqui a operação validada e dizendo que esses dados já foram importados com sucesso, tá? Na cor verde. E é importante que vocês se baseiem nesses erros aqui. Ele vai sempre me dizer qual é o erro que está acontecendo aqui. Materiais inválidos, números de obras inválidos, tá bom? Então é basicamente isso daqui, o módulo de transferências. E agora eu vou mostrar para vocês o módulo que, de certa forma, é o módulo inicial, que é o módulo de obras, tá bom? Eu estou seguindo a mesma lógica ali do aplicativo, mas tudo que vocês vão precisar fazer aqui vai girar em torno da obra, tá bom?